Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao canal Louvando com a Ju. Já vou pedir que se você ainda não é inscrito no meu canal, para que você se inscreva, deixe o like para que você possa receber todos os meus vídeos. E no vídeo de hoje eu preparei para vocês por que o Bolsonaro perdeu. Isso mesmo. Porque o Bolsonaro perdeu nas eleições? O que aconteceu? Vamos lá. Gente, meu ponto de vista, o que eu acho, tá? Muitas coisas aconteceram e ele foi muito contraditório em algumas coisas, tá? Um exemplo. Vamos começar pelas vacinas. Ele disse que não ia comprar as vacinas, não ia comprar porque a Anvisa não se responsabilizava pelos efeitos colaterais que a vacina poderia ter. Mas os outros países todos já foram comprando e o Bolsonaro não comprou. Até que então comprou. Mas antes disso, quantas pessoas não morreram da Covid? Talvez se essa vacina tivesse sido comprada, imagina quantas pessoas que morreram. E nós sabemos que a vacina ajudou sim as pessoas. E outra coisa, o Bolsonaro brincou com coisa séria. Ele brincou com algo que é muito sério. Eu, graças ao bom Deus, eu nunca perdi, ninguém da minha família pro Covid, Mas a minha mãe, ela teve Covid. Minha mãe, ela infelizmente teve. Graças ao bom Deus que o dela foi leve. E também já era na época que as vacinas já tinham sido compradas, liberadas, minha mãe tomou. Mas eu me coloco no lugar das pessoas que perderam seus entes queridos. Imagina a dor de saber que se ela tivesse tomado a vacina, talvez, porque a gente também não sabe, teve gente que morreu mesmo tomando a vacina. Mas como todos os países já estavam tomando, por que demorou para comprar a vacina? Esse foi o primeiro ponto. Como se isso não bastasse, o Bolsonaro ainda brincou, falando que as pessoas que tomassem iriam virar jacaré, enfim. Tanta asneira, gente, tantas coisas desnecessárias que não precisaria ser dita, mas infelizmente ele foi infeliz nas suas colocações e disse isso. E brincou com quem estava sentindo falta de ar. Gente, essas coisas o povo não esquece. E as pessoas ficaram muito, mas muito bravas a ponto de pegarem raiva do Bolsonaro. Essa é a palavra, elas pegaram raiva. Aí tinha de um lado Bolsonaro e Lula. As pessoas que ficaram com raiva do Bolsonaro votaram no Lula de raiva do Bolsonaro, não por achar que o Lula é um presidente que será capaz. Tem aqueles sim que idolatram, que gostam do Lula, mas tem aqueles que se viram sem opção, que estavam revoltados pelo que enfrentaram com o Bolsonaro e por isso deram seu voto ao Lula. O peixe, ele morre sim pela boca e nós devemos tomar cuidado com as nossas palavras, com aquilo que a gente fala. O Bolsonaro também disse que ele não ia fazer parte do Centrão, E depois ele disse que não tinha como governar se ele não participasse, não estivesse aí junto com o Centrão. Então são coisas contraditórias. Antes não podia, agora pode. E outra coisa que eu penso também, que os cristãos fizeram de errado. Nós cristãos, nós temos que ter um posicionamento. Nós não falamos palavrões. A Bíblia nos adverte a isso. A não sair da nossa boca palavra torpe, palavra que agride, palavra que ofende, palavrões, palavras chulas. E infelizmente o nosso presidente tem um falar pesado e muitos cristãos falam, mas é melhor ele falar palavrão do que roubar. Não é. Diante da Bíblia ele está errado. Quer outro exemplo? Na Bíblia, quando os reis estavam fora daquilo que o Senhor instruiu a fazer, os profetas iam até eles para o exortá-los. E não era palavrinhas, era
pôr o dedo assim, ó, você está errado, não pode fazer isso, isso não está agradando a Deus. Então faltou isso, um posicionamento do povo cristão em dizer, não, Bolsonaro, você não pode falar desta maneira. Talvez se isso tivesse ocorrido, Bolsonaro ia ver que os cristãos não estavam satisfeitos com as suas falas e iria melhorar. E era com esse objetivo que o profeta apontava o dedo, para ter uma transformação, uma mudança, a qual não teve. Porque imagina, os cristãos passando pano para o Bolsonaro, dizendo, é melhor ele falar palavrão do que roubar. Gente, não é não, nós somos cristãos, isso é a palavra de Deus. E ele é o presidente, está falando para nações. Então, ele tem que se policiar nas palavras, a responsabilidade dele é muito grande. E ele, como homem que fala de Deus, pátria e família, isso está errado. Você quer que seu filho fale palavrão? Eu não quero que o meu fale, eu não vou ensinar isso para ele. E se ele assim fizer, eu vou corrigir. Então, nós cristãos deveríamos ter uma postura diferenciada quanto a isso. Talvez o Bolsonaro, olhando isso, que os cristãos não apontavam o dedo, não falava diretamente isso com ele, o povo está me apoiando, o povo, tá tudo bem eu falar, porque não, está errado, isso não é certo. Então, nós cristãos deveríamos ter um posicionamento melhor nessa parte, né? Uma postura. E o Bolsonaro, infelizmente, ele perdeu por ele mesmo. Por ele mesmo. Se ele tivesse se policiado nas palavras, por que eu digo isso? Na pandemia, muitas pessoas perderam seus entes queridos. E teve uma parte que o Bolsonaro falou, eu não sou coveiro. Gente, tenha empatia pela dor e o sofrimento do próximo. Eu não iria gostar de ouvir isso sabendo que eu perdi alguém da minha família para a Covid. Nós sabemos que ele não é coveiro. Nós sabemos disso, mas precisa ele falar isso? Não precisava. Então, o falar dele acabou tirando ele. Porque as pessoas começaram a se revoltar. Não, eu não vou votar nele. Não, vou votar no Lula. E outra coisa, as pessoas que são cristãs começaram a apontar o dedo para as pessoas que iriam votar no Lula, dizendo, olha, mas ele é a favor do aborto, ele é a favor disso, daquilo. Gente, o Bolsonaro falava, né? Porque agora ele não é mais. Deus, pátria e família, e falava palavrão, e falava de qualquer maneira com as pessoas. Isso não é correto. E outra coisa, falar do aborto. Nós, cristãos, não somos a favor de abortar. Mas quantas vidas se perderam? Então, quer dizer, meio contraditório isso, né? O Bolsonaro fala que é Deus, pátria e família, mas e na pandemia? O que ele fez? Então, isso está se refletindo agora. Depois, nas eleições, ele foi, se retratou, pediu desculpas, pediu perdão. Eu não vou aqui questionar se isso foi realmente de coração ou não, porque o único que pode fazer isso, de julgá-lo nesse sentido, é Deus. Só que foi um pouco tarde, né? Se talvez lá no início ele tivesse feito isso e tivesse se policiado nas suas palavras, talvez não teria acontecido o que aconteceu. As pessoas começaram a idolatrar Bolsonaro. O Bolsonaro é só um homem, ele é cheio de falha. Ele precisa da graça de Deus, assim como nós. E as pessoas colocaram ele num pedestal de mito. Então Deus não se agrada disso. Toda honra e glória seja a Deus. A nossa esperança está em Deus. Porque o homem é falho, o homem é pecador. Quando eu falo homem, estou falando a mulher, a homem, a todas as pessoas. Então as pessoas fizeram errado. Os cristãos começaram a discriminar aqueles que queriam votar no Lula, falando que eles estavam fora da palavra de Deus. E aí as pessoas pegaram raiva. Já que é assim, vou votar mesmo. Eu não voto no Bolsonaro. Principalmente quem perdeu os seus entes queridos. Infelizmente, gente, essa é a verdade. O peixe morre pela boca. E nós, como os cristãos, devemos tomar cuidado com as nossas atitudes. E outra coisa, ao meu ver, tá? Posso estar errada. Você também pode deixar aqui nos seus comentários se eu estou falando alguma besteira, porque eu sei que muitos não vão concordar, outros vão concordar, outros vão discordar. Mas a gente tem que respeitar a opinião daqueles que estão se prontificando a falar.
E o voto, cada um vota em aquele que acha que vai ser melhor, não é verdade? Agora, as pessoas têm que se lembrar que nós somos dependentes de Deus e que quando a gente começa a idolatrar algo que não é Deus, aí a coisa muda de figura. Então, todas as coisas Deus permite e nós temos que tirar uma lição disso tudo. Eu não queria, eu fiquei muito pensativa e eu falei, eu tenho que ir lá, eu tenho que, pelos meus inscritos aqui no canal, eu tenho que colocar o meu posicionamento, eu como cristã, serva de Deus. Eu acho que o Bolsonaro fez muitas coisas boas, sim. Eu acho que em meio à pandemia, em meio à guerra, ele fez coisas boas, mas ele também, pelas palavras, ele não se policiou, enfim, gente. E aí veio a calhar isso do Lula ganhar. E o que nós, como cristãos, devemos fazer agora? Nós devemos orar, porque o nosso posicionamento é o mesmo. Nosso Cristo, nós vamos continuar servindo a Jesus. Independente se vai começar a perseguição ou não, nós somos servos de Deus. A igreja vai estar aberta, nós vamos estar lá. E se não pudermos, vai começar o tempo de ver aqueles que verdadeiramente estão firmados em Cristo. Porque também tem a parte que a palavra precisa se cumprir. Então nós estamos aí tendo a liberdade de servir e buscar a Deus, mas nós sabemos que Jesus está voltando. Então eu quero dizer para você que a nossa vida continua, que não é o que eu gostaria para o nosso país, mas que infelizmente nós devemos refletir, porque isso aconteceu. E ao meu ver, o Bolsonaro perdeu por ele mesmo. Não tem outros culpados, cada um deu o seu voto, mas isso poderia ser mudado através da fala e das atitudes do nosso presidente. E outra coisa, a nossa esperança é só em Deus. Deixa aí nos comentários o que você acha. Se você gostou desse vídeo, envie para outras pessoas e vamos orar pelo nosso Brasil, orar pela nossa casa, porque Deus, pátria e família sempre. Deus acima de todos. Deus e não o homem. Um beijo, que Deus abençoe vocês e que nos dê muito discernimento e sabedoria para continuarmos levando a palavra de Deus firmes e tendo um posicionamento diante da palavra de Deus.